A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, aleluias, por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui junto mais uma vez. Obrigada, Senhor. Obrigada porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor assim nos sustentou. Amém. Glória a Deus. Hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 14. Amém, meus irmãos? Desde já agradecendo todos aí que estão se inscrevendo no canal, que tem deixado o seu like. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão juntos comigo nessa caminhada para ganhar almas para o Senhor Jesus, para evangelizar mais e mais pessoas. Amém. Glória a Deus, e vocês estão junto aqui comigo nessa caminhada, estão sendo também evangelizadores da palavra de Deus. E nós, com fé em Jesus Cristo, nós iremos ganhar muitas almas para o Senhor através da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida dos irmãos. Glória a Deus, aleluias. E peço desde já que aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, aperte aí nesse sininho do seu lado esquerdo do seu aparelho celular, aí, onde tem o sininho preto. Quando você tocar em cima desse sininho aí, você já se torna inscrito automaticamente, é fácil. E aqueles deixam o seu like aí, para que o YouTube venha enviar para outras pessoas também. E para que nós venhamos permanecer aqui por mais e mais tempo, levando a palavra do Senhor a todas as criaturas. Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos mais uma vez meditar na palavra do livro de Ezequiel, capítulo 14. Amém? Do primeiro adiante. Glória a Deus, poderoso Deus, maravilhoso Pai. Senhor, neste momento, Jesus, entramos aqui na Tua palavra, ó Deus. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco através da palavra, que nós venhamos ser edificados, que nós venhamos ser libertos, curados, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nós venhamos, Jesus, guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início à palavra. Aleluias. Está escrito o castigo dos idólatras. Amém? Irmãos, essa palavra, ela nos traz assim grandes ensinamentos, não só essa, mas toda a palavra do Senhor. Mas quando a gente lê a palavra, ela fala conosco de uma forma assim diferente, mesmo que você já tenha ouvido essa palavra, mesmo que você já tenha lido essa mesma palavra, mas a palavra do Senhor, ela é renovada cada vez que nós lemos a mesma, sendo a mesma palavra. Nós somos o que? Renovados através da palavra. A palavra de Deus também é renovada para com Deus. Então Deus, ele fala com nós através da palavra. E aí o Senhor aqui, ele fala assim a respeito do castigo, né, dos idólatras. E aí vocês me perguntam, pastora, mas o que é idólatra, né? Então, idólatras, meu irmão, idólatra é aquela pessoa que cultua, né? Que admira exageradamente uma pessoa, um objeto, né? Por exemplo, antes de eu aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador, eu tinha essa mania de dizer: a minha mãe era tudo para mim, né? A minha mãe é tudo para mim. Mãe, se a senhora morrer, eu quero morrer também, porque a senhora é tudo, é a minha vida. Só que nós não devemos pensar desse jeito. Nós devemos pensar, não que a nossa mãe não seja importante, porque a nossa mãe é importante. E eu que bem sei disso, irmãos, porque eu não tenho mais a minha mãe. Perdi a minha mãe já há 5 anos. E eu tenho sentido muita falta dela. Mas que eu quero falar, que nós não devemos colocar nada acima de Deus, porque Deus é que é tudo na nossa vida. Abaixo de Deus, aí vem a nossa família, vem uma mãe, vem um filho, vem o esposo, aí vem as demais coisas, mas acima de Deus, nós não colocamos nada acima dele.
Porque sim, Deus é tudo na nossa vida. Porque Deus é tudo na nossa vida. Porque Deus quem criou o céu e a terra. Deus quem nos criou. Deus quem criou todos os seres viventes. O nosso fôlego de vida é permitido pelo Senhor. Se nós estamos vivos, se nós estamos aqui nesse momento, nesta hora, por permissão de Deus. Então Deus sim é tudo na nossa vida. E sem Ele, nós não somos nada. Glória a Deus, aleluia. Amamos um filho, amamos. Amamos nosso esposo, amamos. Amamos a nossa família, sim, amamos a nossa família. Mas nada sobre isso que eu acabei de falar, sobre a nossa família, sobre algo que nós devemos colocar acima de Deus. Porque acima de Deus nada nós podemos colocar. Amém? Porque Ele sim é quem deve estar sempre acima de tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra idólatras, né? São essas pessoas que colocam coisa, família, né? Ou que admira, por exemplo, a pessoa admira um artista, né? Um cantor, ou esses atores aí que fazem filmes, que fazem, né? Tem gente que idolatra essas pessoas de uma forma que coloca assim, de dizer que é tudo na vida dela, que ela acha é a coisa mais linda do mundo, né? Que precisa ver, que precisa pegar um autógrafo, que precisa de ter fotos dessas pessoas dentro dos seus quartos, ou não seja, né? Então são idólatras, essas pessoas que idolatram essas pessoas, né? São pessoas que idolatram ídolos, né? Imagens, esculturas, né? Coloca como santo. Irmão, santo, o único santo é Deus na nossa vida. Deus é o único santo na nossa vida, é Deus. A Ele sim, nós devemos toda o quê? Adoração e louvor. Toda exaltação a Deus e a mais ninguém. Glória a Deus, aleluias. Então, aqui o Senhor vai nos falar a respeito do castigo que aqueles receberão, aqueles que são idólatras, que coloca coisas acima de Deus, ou que cultua, né, determinadas imagens, ou determinados objetos, ou que seja a sua dedicação, aquele amor intenso, aquela admiração exagerada, né, aquele amor excessivo, né, então acima de pessoas, né, de objetos. Então essas pessoas que fazem isso, essas são as pessoas idólatras, né, que nós devemos sim adorar a Deus, né, mas não nos colocarmos numa situação em que devemos adorar outras pessoas, os outros objetos, não. Somente Deus é digno de todo louvor e de adoração. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Ezequiel capítulo 14, versículo 1 adiante. Irmãos, pega a palavra do Senhor, pega a Bíblia, para que vocês venham me acompanhar através da palavra, para que não venha pensar que venha sair da minha boca, né, o que eu estou falando, não, mas que vocês venham confirmar na palavra, vocês venham me acompanhar lendo a palavra, porque a palavra, ela salva, ela cura, ela liberta, é rica e eficaz na nossa vida. Amém? A palavra de Deus. Aí vamos dar início à palavra. O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens se levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, aqui nesse início dessa palavra, né, Ezequiel fala, né, que vieram até Ezequiel esses homens, né, dos anciãos de Israel e assentaram ali diante dele, né?
Mas o Senhor Jesus já alertava o profeta Ezequiel, né? Para falar o que Ezequiel deveria falar para eles. Ezequiel, profeta do Senhor, né? Então o Senhor naquele momento instrui, né, a Ezequiel as palavras que ele deveria falar para aqueles homens dos anciões, né, que o procuraram. Glória a Deus, aleluias. Versículo 3, né? E filho do homem, estes homens se levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles, né? O Senhor, Deus faz essa pergunta para Ezequiel. Versículo 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes. Aí o Senhor, né? O Senhor dá a direção aqui para Ezequiel, dá a resposta, né? Para que, conforme a pergunta, né? Antes que ele viesse fazer a pergunta, Deus já dava a direção para as palavras que Ezequiel deveria falar para aquele homem, né, naquele momento. Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que se levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Glória a Deus, aleluias. Então aqui o Senhor adverte aqueles homens, aquele povo ali de Israel, através da boca de Ezequiel, seu profeta, para que aquele povo venha a se arrepender de suas adorações, de suas abominações, né, dos seus ídolos, que eles estavam ali guardados em seus corações. Então eles ainda não tinham colocado Deus, né, como seu Salvador, né, Deus como seu Deus, mas sim carregava ainda ídolos, né, em seus corações. Então eles permaneciam adorando ídolos, né? E o Senhor adverte, né, Ezequiel ali, para falar com aquele povo, para que eles venham o quê? Se arrepender, né? Para que eles venham se arrepender. Glória a Deus, aleluias. Então, né, naquela época ali, Jerusalém seria o quê? Seria destruída por causa da conduta, né, dos moradores. Por quê? Porque os moradores, né, estavam seguindo o quê? A ídolos, né, e não a Deus, né, e não a Deus. Então, Deus estava disposto ali, né, a perdoar, né, a perdoar aquele povo, né, desde que eles viessem o quê? A se arrepender. Porque quando o Senhor fala com Ezequiel, glória a Deus, aleluias, quando Deus fala aí a Ezequiel, né, no versículo 6, que Deus ele diz: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as suas abominações. Então ali o Senhor deu uma oportunidade para que aquele povo fosse o quê? Salvos por ele. Deus ali naquele momento estava tendo o quê? Misericórdia, né? Misericórdia da vida daquele povo. E não é diferente na nossa vida hoje. Deus ele tem tido o quê? Misericórdia de muitos, né? De muitos ainda que não reconheceu o Senhor como teu único e Salvador.
Glória a Deus, aleluias. As pessoas têm colocado ídolos acima de Deus, têm colocado imagens como santos, né? E começar a fazer o quê? Adorações, orações. Mas nós só devemos clamar ao Deus vivo, que é o nosso Deus, que nunca mudou e nunca mudará. Esse Deus sim é digno de adoração e de louvor. Irmãos, muitas pessoas têm perdido as suas bênçãos porque ainda não abriram mão de adorações de ídolos. Não tem colocado Deus acima de tudo na sua vida. Nós temos que ter o quê? Uma posição, nós temos que tomar uma posição. Não tem como nós ficarmos em cima do muro. Ou você serve a Deus ou você não serve. Mas não tem como a gente querer adorar a dois deuses, não. Só existe um, que é Deus, o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluias. E por causa dessas abominações que tem colocado, infelizmente alguns têm colocado dentro da sua casa, ou tem adorado, né? Tem se deixado enganar, E nós não devemos nos deixar o quê? Se enganar. Nós temos que servir o Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. O que está dentro do nosso coração, Deus, Ele conhece. Então não adianta a gente querer enganar. A gente pode até querer enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Glória a Deus, aleluias. E aí nesse versículo, né? Nesse versículo, nós vemos do versículo 1 ao versículo 6 aí, né, que Deus, né, irmãos, meus irmãos, a idolatria é um pecado grave, né, que infelizmente a gente atrai essa ira de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque você não tem adorado ao Deus vivo, né? O que nós devemos fazer é nos livrar, né, dessa idolatria, né? Renunciar a todas as nossas práticas erradas, que nós não venhamos buscar conselho em ídolos, mas sim em Deus, né? Sim em Deus, nosso Senhor, que é todo poderoso, que é capaz de nos perdoar, que é capaz de nos curar, que é quem nos salva. A esse Deus sim, né? Nós devemos buscar o quê? Conselhos, porque Deus ele fala conosco. Esse Deus vivo, esse Deus que você clama e que você ouve, que te dá a direção. Glória a Deus, aleluias. A esse sim, nós devemos buscar o quê? Conselhos, porque não nos deixa o quê? Abatidos, não nos deixa o quê? Enganados. Esse Deus sim, Ele quer o nosso bem, é quem nos ama, é quem tem resposta para a nossa vida, é o Deus vivo. Glória a Deus, aleluias. Que a luz do Senhor, né, venha brilhar sobre nós, né? Que Deus, né, que nós venhamos ter essa comunhão, né? Esse caminho, que é o quê? O caminho do quê? Que nós venhamos buscar esse caminho do quê? Do arrependimento, né? Para que nós possamos viver em comunhão com Deus. Porque a partir do momento que você se arrepende, né? E busca fazer o que agrada a Deus, Deus, Ele nos perdoa. Porque Deus, Ele é o quê? Rico em misericórdia. Rico em misericórdia, né? Ele é que é rico em misericórdia. Ele é o Deus de agora e de todo sempre. Glória a Deus, aleluias. Que nós não venhamos nos deixar ser levados, né, por essa questão de idolatria, porque isso não agrada a Deus. Irmãos, isso entristece a Deus, porque a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aí nos lendo, aí continuando no versículo 7, porque qualquer homem da casa de Israel
ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Olha só, irmãos, olha só o que Deus ele fala aqui através da palavra. Porque qualquer homem da casa de Israel ou estrangeiro que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim. Ou seja, a minha ira cairá sobre este homem. Ou seja, você quer a resposta de Deus. Você busca ajuda em Deus. Você procura o Senhor. Mas e como está o seu coração? Será se no seu coração você não deixou uma velinha acesa para aquela imagem e escultura? E deixou de confiar em Deus? Irmãos, a Deus ninguém engana. Deus, você tem que realmente servir o Senhor em espírito e em verdade. Ou você serve Deus, ou você não serve. Ali é uma imagem, escultura criada pelo homem, né? Ali não tem que haver adoração, mas sim a Deus. A Deus é que nós temos que adorar o Senhor. Porque dele vem o nosso socorro. A própria palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, aleluias. É preciso haver essa confiança em Deus e esperar no Senhor. Entregar para Ele e esperar no Senhor. Que dele sim vem a nossa ajuda, o nosso socorro. Glória a Deus, aleluias. Não existe esse negócio de servir a dois Deus, não. Existe somente um, que é o nosso Deus vivo, o Senhor do exército. Glória a Deus, aleluias. E aqui o Senhor, né, ele deixa bem claro que aqueles, né, aquele que se deixar, né, que deixar zombar ou desprezar, né, a Deus, né, aqueles, a sua ira cairá sobre ele. Irmãos, a glória de Deus ele não dá a ninguém. A glória de Deus pertence somente a Deus. A Deus pertence somente a sua glória. E aqueles que buscam conselhos ou resposta do Senhor, enquanto ainda adorar ídolos em seus corações, não passará despercebidos aos olhos do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor, né, é amor, mas o Senhor também é justiça. E a justiça do Senhor cairá sobre si. Porque se você busca a Deus, você tem que buscar Ele em espírito e em verdade. Não ficar colocando a confiança em Deus e a confiança em ídolos, porque não agrada ao Senhor. Você vai despertar a ira do Senhor sobre a sua vida e a justiça do Senhor cairá sobre a sua vida. Porque o Senhor, ele é amor, mas também ele é justiça, né? O pecado, né? O pecado é uma ofensa grave, né, contra Deus. Porque Deus é o quê? Santo. Somente Deus é santo. Somente a Ele pertence toda a santidade. Glória a Deus, aleluia, né? Mas Deus, glória a Deus, aleluias, que nós temos esse Deus rico em misericórdia, né? Rico em misericórdia, que sempre nos oferece, né, a oportunidade de quê? De sermos quê? Perdoados, né? E aqueles que buscam esse perdão, né, e se voltam para Ele de todo o seu coração, o Senhor, Ele perdoa. O Senhor, Ele perdoa. Então, cabe a nós, irmãos, cabe a nós, né, buscar o perdão,
abandonar toda idolatria, abandonar todos os ídolos e somente seguir a Deus como nosso único e Salvador, né? Que nós venhamos colocar, né, Deus como nosso pastor na nossa vida, né? A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, que haja somente, né, espaço na nossa vida para Deus, né? Pois Ele é o Santo dos Santos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos arrepender com sinceridade de nossos pecados e nos voltar verdadeiramente para o Senhor. Que sejamos sensíveis à santidade de Deus e justiça, né? E sejamos o que? Obediente à sua lei. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, as nossas orações terão resposta. Porque enquanto você busca a Deus e busca a ajuda em ídolos, você bloqueia a sua bênção. Você bloqueia o agir do Senhor. Porque o Senhor não agrada de ídolos. O Senhor não se agrada. Isso é um pecado gravíssimo. Você está buscando, atraindo a ira do Senhor para a sua vida. Mas se você se arrepender com sinceridade em seu coração e buscar somente a Deus, glória a Deus, aleluias, a sua oração terá resposta. Glória a Deus, aleluia. E o seu socorro virá do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém? E voltamos aí para a palavra do versículo 9, onde está escrito, glória a Deus, aleluia, perdão, do versículo 8. E porei o rosto contra todo homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que o Senhor também continuou falando. Que porei o rosto contra todo homem, e farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, colocarei a minha ira sobre este homem, né? Então, a justiça do Senhor será feita na vida desta pessoa, né? Que procura o Senhor, mas também procura ídolos. Então, esse sentirá a mão do Senhor sobre a sua vida. Mas aqueles que se arrepender e colocar o Senhor como teu Salvador, a esse será dada a misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluias. Aí no versículo 9, continuando. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta e estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aqui nós vemos a questão dos falsos profetas, ou seja, aqui nós vemos que se um profeta, né, se um profeta ele for ao contrário da ordem de Deus, dando que revelação ou palavra que Deus não tenha revelado, né, aos idólatras, seria o que? Uma palavra o quê? Esse tipo de palavra seria que uma palavra falsa, uma palavra enganosa. Por quê? Porque ali não foi dada nenhuma direção do Senhor, né? Nós temos que ter cuidado, que nem todos que carregam a palavra, a Bíblia debaixo do braço, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque muitos dizem de si próprio, se deixam levar pela sua própria o quê? Vontade, né? Nós não temos que fazer conforme a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Nós temos que ter esse discernimento e sabedoria espiritual de Deus para falar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus e para o quê?
ter essa vigilância na nossa boca, para que nada que nós venhamos falar venha ser de nós mesmos, mas sim direcionado por Deus. Porque aqueles que praticam esse tipo de atitude, que tem esse tipo de atitude, né, pagarão, né, com as suas obras a Deus. Não será o que? Passar a mão na cabeça, mas será cobrado de Deus. Então, é preciso que haja o quê? Essa vigilância, esse cuidado, né? De não deixar de falar algo, né? Que venha a ser de si próprio, mas sim direcionado por Deus. Nós temos que ter esse cuidado, porque é bíblico que quando viesse o fim dos tempos, né? Sairiam muito que falsos profetas, aqueles que diziam e servir a Deus, né? Mas não servia ao Senhor, apenas querendo que enganar o povo de Deus. Então nós temos que ter essa vigilância, esse cuidado, né? De não nos deixar ser enganado, né? Por essas pessoas, porque o inimigo, né? Ele vai usar pessoas para querer nos enganar, para querer colocar nossos passos nos maus caminhos, mas que nós venhamos estar rente, né? No Senhor, né? Buscando sempre a palavra de Deus, a presença do Senhor, para que nós não venhamos, né, deixar de ser enganado por esses lobos em corpo de cordeiros. Amém? Glória a Deus. Pedimos a Deus, né, a sabedoria, a direção, né, para que nós não venhamos deixar nos enganar por esse tipo de pessoas. Amém? Amém? Glória a Deus. E que nós venhamos, irmãos, né, abandonar, né, a idolatria, porque é um pecado muito sério contra Deus, né? E ele não se deixa enganar por palavras, né, ou ações, né, ou hipocrisias, né? Porque Deus, ele conhece, né? Conhece o que está dentro do nosso coração, né? E ele nos julgará, né, conforme as nossas obras. Então é preciso que nós venhamos ter este cuidado, né, de não se apegar a coisas, a objetos, a imagens de esculturas, porque não agrada ao Senhor. Que nós venhamos ser adoradores de Deus, porque somente a Ele é digno de toda honra e de toda glória. Somente Ele é o Santo dos Santos. A Ele sim é dada toda a honra e toda a glória. Somente Deus, a Ele sim nós devemos nos apegar com amor, com sinceridade, com temor, com obediência aos teus estatutos, os teus mandamentos. A Ele sim nós devemos buscá-lo em espírito e em verdade, porque o nosso socorro vem somente do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para não ficar só na minha palavra, eu irei deixar aqui um versículo da palavra, né, do Salmo 115. Glória a Deus, aleluias. Está escrito, Salmo 115. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor.
Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Glória a Deus, aleluias. Tá vendo, irmãos? A palavra confirma, né? A própria palavra do Senhor, a Bíblia, palavra do Senhor, confirma o que eu acabei de falar, o que eu acabei de meditar aqui na palavra para os irmãos. Eu deixo aí ó, o capítulo, né? Os Salmos, livro de Salmos, capítulo 115. Pode ler aí e confirmar. A palavra de Deus nos revela a verdade. É o que que eu acabei de falar aqui, né? Para concluirmos, irmãos, essa palavra, né? Que nós, irmãos, nós todos, que nós possamos nos arrepender sinceramente, né? De nossos pecados e buscar o Senhor de todo o nosso coração, né? Sabendo que Ele é misericordioso e amoroso. E Ele sim, Ele deseja, né, nos perdoar. Porque quando nós nos arrependemos, sinceramente, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros e nos voltamos para o Senhor, Ele sim, Ele nos perdoa. E que nós venhamos colocar Ele, né, como nosso único Salvador. Que nós possamos viver uma aliança com Deus, né, o tempo todo. Que nós possamos viver essa aliança com Deus o tempo todo, sabendo que Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? Glória a Deus. Então eu deixo, meus irmãos, essa palavra hoje para a nossa meditação, para a nossa reflexão da nossa vida, né? A quem nós temos adorado, né? Será se nós temos adorado verdadeiramente a Deus? Será se nós temos buscado mesmo a confiar somente nele, né? Será se você tem colocado mesmo a sua confiança em Deus? Ou você tem desviado para outros ídolos, para ídolos, né? Irmãos, a nossa adoração tem que ser somente em Deus, somente em Deus. É o nosso, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a coluna da nossa casa, né? O alicerce da nossa vida é Deus. Porque quando nós colocamos nele como alicerce da nossa vida, pode vir tempestade, pode vir levantes, pode vir lutas, mas quando essas lutas baterem sobre a nossa estrutura, nós permaneceremos o que? Firme na rocha. Por quê? Porque nós colocamos a nossa confiança em Deus. Mas, se nós estamos desviando a nossa confiança para ídolos, ou nos apegando a outras coisas, quando vier essa tempestade, essas aflições, você não vai permanecer de pé, porque você não vai ter aonde pegar. Porque é como a própria palavra aqui do Senhor falou, no Salmo 115, né? Tem boca, mas não fala, né? Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não sente o que cheiro. E as nossas orações, quando nós nos apegamos mesmo a Deus, as nossas orações, elas chegam com cheiro suave às narinas do Senhor. E o nosso Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente vem de Deus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, aleluias. Porque, irmãos, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não deixa, né, o seu filho desamparado. O Senhor, né, é quem nos ampara. O Senhor, né, é quem nos guarda. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por quê? Porque nós estamos apegados em Deus. E é esse o nosso dever, apegar em Deus. Não desviar os nossos pés nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir em frente no caminho, na verdade e na vida. Glória a Deus, aleluias. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação neste dia de hoje. Amém?
poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus da glória. Senhor, neste momento, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra. Pai querido, que cada palavra aqui meditada, meu Deus, que venha ser para a nossa edificação, para a nossa salvação, para a nossa reflexão, para que não venhamos, meu Pai, fazer nada daquilo, meu Deus, que te desagrada, meu Pai. Que nós não venhamos, meu Pai, ser enganados, meu Deus, por falsos profetas, falsos ensinadores. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar visão de águia, que o Senhor venha nos dar visão cristã, que o Senhor venha nos dar mente cristã, que o Senhor venha nos dar um ouvido cristão, um coração cristão, meu Pai, um coração puro, meu Deus, para que nós venhamos fazer aquilo que te agrada, que nós venhamos seguir os teus caminhos, os teus mandamentos, os teus estatutos, que nós venhamos andar conforme a tua vontade, não a nossa, Senhor, mas que a tua vontade, Jesus, venha prevalecer sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluias, é o que eu te peço, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que todas essas pessoas, meu Deus, que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, que venha receber a tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluias. Então, desde já eu agradeço a todos por estar se inscrevendo no canal, estar deixando o seu like. Glória a Deus, aleluia. Envie essa palavra para alguém que Deus te colocou em teu coração, que você sente que essa pessoa tem que ouvir essa palavra. Compartilhe a palavra, envie, coloca aí nos seus status, amém. Vamos ser boca de Deus aqui nesta terra, amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do Senhor.